queridos, hoje nós vamos estar falando sobre Belém, a casa do pão. E para isso nós vamos estar lendo lá no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não, acompanhe aí na tela. E diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficaram. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Até aqui. Então é interessante, primeiro é importante a gente entender a palavra Belém, a cidade de Belém. O que é o significado de Belém? E Belém vem da palavra Beth-Helen, significa a casa do pão. E não é uma coincidência, nada na Bíblia é coincidência, mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, nasceu justamente nessa cidade, a cidade de Belém. E Jesus, ele diz em inúmeras passagens que ele é o pão da vida. Ele veio para saciar a fome da humanidade, a fome espiritual. Ele é o pão da vida. Então Beth-Helen significa a casa do pão, aonde o pão nasceu, aonde o pão veio da parte de Deus para trazer esperança à humanidade. Só que nessa época, na época de Noemi, de sua família, a casa do pão não havia pão. Havia uma fome extrema, uma escassez extrema, e o povo estava passando fome. É a mesma coisa, por exemplo, se você chegar hoje na padaria, chegar lá na Laville e você vai à tarde querendo comprar um pão fresquinho, porque lá é a padaria, é o lugar do pão. E chega lá, alguém vira para você e fala: olha, hoje nós não temos pão na padaria. E aí você fala: como assim? É o lugar que deveria ter pão e não tem pão. Então era mais ou menos essa situação que as pessoas, o povo estava vivendo. E eles ouviram falar, aquela família ouviu falar que havia uma cidade chamada Moabe, e que nessa cidade havia muita, mas muita abundância, muita fertilidade. Era uma terra muito fértil, tinha comida, tinha de tudo. Porém, aquela terra chamada Moabe era uma terra pagã. Deus não estava ali, mas era uma terra fértil. Então olha que situação interessante. Belém era a casa do pão, mas não havia pão. E Moabe era uma cidade pagã. A presença de Deus não estava, porém ela era muito fértil. E ali Noemi, junto com seu marido, seus filhos, foram pressionados pelas circunstâncias momentâneas de Belém. Porque na verdade, quando a gente olha o versículo 6, depois de toda a história, a gente vê que Noemi ficou sabendo, depois de 10 anos, passaram-se 10 anos, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. E ali ela ouviu falar que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, veio em favor do seu povo, dando-lhe alimento, e ela decidiu voltar para Belém. Então nós percebemos que Belém estava passando por um momento de escassez, de fome extrema, sim, mas era momentâneo, porque Deus estava ali, ali era o lugar de Deus, mas aquela família, sem uma direção de Deus, pressionados pelas circunstâncias, eles simplesmente foram para Moabe. E o Moabe representa um lugar fértil, de abundância, porém um lugar de morte, destruição, dor e sofrimento, porque Deus não está ali. E ali foi onde Noemi perdeu seu marido. Passado pouco tempo depois, ela perdeu os seus 2 filhos, justamente porque tomaram uma decisão sem um direcionamento de Deus, pressionados pela situação escassa de fome extrema de Belém. E aí,
trazendo para a nossa vida hoje, né? Trazendo para os nossos dias. O que pode representar Belém e Moabe nas nossas vidas? Né? Então, às vezes a gente vê muitas situações, por exemplo, se a gente trouxer para a realidade hoje, né? A realidade do nosso país, realidade financeira, econômica, basta a gente ligar a televisão, todos os dias a gente vê taxas de desemprego, a gente vê realmente uma sociedade passando por uma escassez extrema. E muitas pessoas, por conta dessa situação de uma extrema necessidade, muitas pessoas acabam saindo de país, acabam mudando de cidade, mudando de país, mudando de lugar, em busca de uma fertilidade, em busca de uma abundância, em busca de uma segurança, muitas vezes, que o país não oferece. Eu não estou dizendo com isso que não se pode mudar, né? Nós conhecemos inclusive alguns amigos nossos que são servos de Deus e que buscaram direção de Deus, saíram do país em busca de uma situação melhor, mas direcionados por Deus. A questão é que quando não há um direcionamento de Deus, e sim uma necessidade exclusiva da nossa carne, porque a carne começa a gritar quando a gente é pressionado, e quando por conta dessa pressão social, da pressão que nós estamos vivendo, a crise que nós estamos vivendo momentânea, e nós vamos para Moabe, muitas vezes nós vamos encontrar algo não muito bom, algo doloroso, algo que nós muitas vezes não queremos passar, sofrimento, angústias e muitas outras coisas. Então, é preferível, meus irmãos, é hoje o que Deus está trazendo hoje para nós, a revelação que o Espírito Santo está trazendo para nós, é que é melhor nós estarmos numa Belém, uma Belém escassa momentaneamente. Momentaneamente está difícil, nós estamos sendo afligidos, as coisas não estão fáceis, mas o Senhor está em Belém, Ele não esquece do seu povo. Melhor é estar em Belém, escasso, momentâneo, do que ir para Moabe, sair da direção, da vontade, do centro perfeito da vontade de Deus e ir em direção a Moabe, porque lá, momentaneamente, parece que é ótimo, parece que é tudo maravilhoso, mas vai te trazer destruição, angústia e dor. E o Espírito Santo, muitas vezes, ele usa a Belém escassa para trabalhar nos nossos corações. Enquanto a gente fica desejando a Moabe pode ser um emprego, sei lá. De repente você fica desejando aquele emprego que você vai ganhar mais, ou aquela, sei lá, uma cidade melhor, aquela cidade maravilhosa, aquele país, aquela família maravilhosa. Enquanto nós olharmos para Moabe, a gente deixa de olhar aquilo que Deus está fazendo em Belém. Belém significa muitas vezes a provação, a dificuldade, mas Deus estando lá em Belém conosco, Ele vai gerar algo dentro de nós que em Moabe Ele não vai gerar, que é Cristo em nossos corações, através das lutas, a escassez financeira, as provas dentro do lar, da família. Dias difíceis estão gerando algo em nós, algo precioso, chamado-se Cristo. Nós nos tornamos mais humildes na dor, no deserto, na escassez. Aprendemos a orar, a depender de Deus. Não é fácil. A gente fala muitas vezes, eu dependo de Deus, né? Nós usamos muito a linguagem, né? O evangeliquez, né? Eu dependo de Deus, mas de fato depender diariamente da provisão do Senhor, muitas vezes não é fácil, muitas vezes não é agradável, mas é necessário para edificar o nosso coração, para que Cristo seja gerado dentro de nós, muitas vezes debaixo de lágrimas, de dores, mas uma vez que Ele vai sendo edificado, uma vez que Ele vai sendo gerado dentro dos nossos corações, também algo muito maravilhoso vai sendo gerado, que é a autoridade, unção, ousadia. Nós vamos nos quebrantando a cada dia e a nossa perspectiva muda. Antes nós olhávamos só para nós, somente para a nossa situação, e de repente, através do trabalhar de Cristo dentro de nós, através da escassez de Belém, nós começamos a olhar os horizontes e ver que não existe só o meu problema.
Eu começo a deixar o meu problema um pouco de lado e eu começo a olhar, levantar os meus olhos e ver que existem pessoas passando por situações muito mais difíceis e dolorosas que a minha. E aí, através dessa escassez de Belém, nós começamos então a ajudar uns aos outros, estender as mãos, de deixar Deus usar os nossos dons, nossos talentos, nossas experiências a favor da igreja, do corpo, a favor dos necessitados. E tudo isso só acontece quando nós estamos em Belém. Melhor é a Belém escassa do que a Moabe fértil, mas que Deus não está ali. E aí eu pergunto para vocês de novo, o que será que hoje representa a Belém e a Moabe na tua vida? É um emprego? É igreja? De repente você está ali, não, eu quero ir para uma igreja maior, essa igreja é tão pequena, essa igreja não tem estrutura, essa igreja parece que não tem aquilo que eu preciso. E às vezes a gente fica olhando para Moabe, aquela igreja estruturada. Não que Deus não esteja numa igreja estruturada, não é isso, mas se não for uma direção de Deus para que você esteja numa igreja assim, pode trazer sofrimento, pode trazer dor e sair da vontade de Deus. Então, nós precisamos de direção, queridos. Buscar a Deus, buscar ao Senhor. Porque a Belém, ela é momentânea, momentaneamente ela está escassa. O Senhor não se esqueceu do seu povo. O Senhor não se esquece da tua dor e da tua angústia. Ele nunca vai se esquecer. Eu me lembrei, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma situação que, para mostrar que realmente Deus, Ele não se esquece do seu povo. E ainda que você tenha ido para Moabe, saído da vontade perfeita de Deus, ou que tenha acontecido alguma situação que talvez tenha te humilhado, te envergonhado, porque na verdade Moabe traz isso, né? A humilhação, é a vergonha, a dor, o sofrimento. Assim estava Noemi nessa condição de vergonha, né? Porque era uma família servos de Deus e foram lá para Moabe, perdeu praticamente toda a família, e quando ela voltou, provavelmente ela deve ter voltado muito envergonhada. Mas o Senhor, Ele precisa trazer de volta Noemi para Belém, para honrar. Deus precisa te honrar, meu querido, seja qual for o lugar da tua vergonha, o lugar da tua humilhação. Essa fase, esses tempos, esses dias irão passar. Deus precisa te trazer de volta, e Ele vai trazer no momento certo você de volta para o lugar da tua humilhação. O lugar, entenda com isso, que não precisa ser necessariamente um lugar físico. Pode ser uma área da sua vida, que talvez o inimigo esteja te assolando, te envergonhando, e que você pensa que Deus não está ouvindo, que Deus não está perto de você. Meu querido, minha querida, Deus está. Ele está trabalhando no meio dessa escassez. Ele está te dando autoridade diante do inferno. Ele está te capacitando, te dando unção, ousadia para vencer essa área da tua vida. E quando Ele te trouxer de Moabe, quando Ele te trouxer para Belém, Ele mesmo vai glorificar o nome dEle na tua vida. Ele vai te honrar. Ele não vai permanecer que você fique humilhado. E aí eu estava lembrando de uma época, antes da gente começar a igreja aqui na aldeia, eu e o pastor Rogério, nós estávamos lá em Osasco, numa igreja lá em Osasco, que estava começando e tal, e de repente nós conhecemos uma mulher, que ela era dona de um salão de cabeleireiro, e enfim, um dia ela nos convidou para que a gente pudesse fazer uma reunião lá no salão, fizesse um culto, um louvor, e nós fomos. E nessa daí ela foi pedindo para, você pode vir na outra semana, para, né, vamos louvar, enfim, vamos ouvir a palavra e tal. E nisso a gente foi indo, semana, e só comparecia eu, o pastor Rogério e a mulher, a dona do salão, mas ninguém. E a gente falava para ela, olha, convida mais pessoas, né? Vamos convidar as pessoas para estarem aqui. E nada. E foram passando dias, foram passando semanas e meses, e só nós três. E a gente não estava entendendo nada, qual era o propósito de Deus da gente estar ali. E a gente foi ficando até um pouquinho meio desanimado, porque, né, era só nós três. E um dia aquela mulher abriu o coração. E aí a gente começou a entender o porquê que nós estávamos lá. E tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, como Deus leva a sério essa questão de nos exaltar no momento certo, de nos honrar no momento certo.
Aí a mulher começou a falar que há um tempo atrás, né, aquele salão tinha sido um lugar onde tinha-se muitas reuniões, né? Então vinha um profeta, né, um profeta que eu nem lembro de onde que era, e toda semana ele profetizava, enfim, aconteciam sinais, um monte de situações, e que aquele salão começou a aglomerar muitas pessoas começaram a vir, que o salão ficava abarrotado e gente ficava na rua de tanta gente. Só que tem um detalhe: aquele profeta, ele não era um profeta do Senhor. Ele estava profetizando em nome próprio, enfim, ele estava fazendo sinais, grudando pessoas na parede, fazendo um monte de sinais, mas não em nome do Senhor. E ali, aquele homem, aquele instrumento não das mãos de Deus, mas ele começou a trazer uma situação de vergonha ao nome de Deus, e começou a trazer destruição. Enfim, resumindo a história, aquela mulher que era casada na época, a dona do salão, ela era casada com um pastor, e simplesmente esse profeta começou a falar um monte de coisa no ouvido dela e tal. Olha, Deus está me falando que não é para você ficar com seu marido e tal. Resumindo a história, eles caíram em adultério, o casamento dela ficou totalmente destruído, e aquilo gerou vergonha, dor, e enfim, tudo aquilo de ruim que vocês possam imaginar. E ali então, aquele lugar, né, logicamente fechou, né, as portas, depois de tantos meses, nunca mais ninguém apareceu lá. Só que a mulher, depois de arrependida e tudo mais, a vergonha, arrependimento e tudo mais, ela se frustrou, ela abandonou os caminhos do Senhor. Então ela estava totalmente morta espiritualmente, com o casamento destruído e naquela situação. E foi nesse momento que nós a conhecemos. E nós começamos a ir e orar, e fazíamos cultos. E depois de 9 meses, 10 meses, éramos só nós e ela. E a gente começou a ver o Senhor restaurando, avivando o coração dela e tal. E um dia nós questionamos ao Senhor, falamos: mas Deus, por quanto tempo nós vamos ficar aqui, né? Não por nada, mas assim, já tem 10 meses que nós estamos aqui, e é somente nós 3 e tal. E aí o Senhor falou exatamente isso: esse lugar foi um lugar de vergonha para o meu nome. Fizeram coisas não no meu nome, envergonharam. E eu não posso ser envergonhado, porque eu sou o Senhor de toda a terra, eu sou o Deus dos deuses, eu sou o Senhor dos senhores, e o meu nome não pode ser envergonhado. E aí o Senhor falou para nós: e é por isso que eu trouxe vocês aqui nesse lugar, e eu quero que vocês fiquem até a hora que eu falar para vocês que vocês devem ficar, e vocês vão restaurar a minha glória deste lugar. Restaurar não só a vida daquela mulher, porque ela estava totalmente arrasada e destruída espiritualmente, mas esse lugar precisa ser honrado novamente. E ali nós ficamos, acho que por volta de 10 meses, eu nem me lembro, foi um pouquinho menos de 1 ano. Então vocês veem que realmente o Senhor, ele se preocupa muito com essa situação, de que nós precisamos permanecer em Belém, dirigidos pelo Espírito Santo, sendo guiados por Ele. E é por isso que nós falamos durante tantas semanas sobre o Espírito Santo, a necessidade de buscarmos, de estarmos cheios do Espírito Santo, de sermos direcionados por Ele no meio da escassez do Belém. Porém, o Senhor, se nós estamos no Moabe, Ele vai nos tirar e vai nos trazer novamente para Belém, mas dessa vez honrados para a glória de Deus. Eu não sei em que área da tua vida que talvez você tenha sido humilhado, envergonhado, ou esteja passando por uma situação dessa, ou talvez passe na sua mente algum pensamento do tipo: ah, mas eu vou para aquele lugar porque aquele lugar é melhor, aquele emprego é melhor, porque me oferece um salário melhor, porque as condições daquele outro lugar, enfim, é bem melhor. Cuidado, igreja, cuidado para não sair do centro da vontade de Deus, de ir para Moabe sem direcionamento de Deus. E isso só nos traz dor e sofrimento. E aí a gente vê também, dentro do nosso coração, que muitas vezes a gente passa por momentos, né, de que a gente está em Moabe, ou algumas vezes nosso coração, né, está em Belém. E é importante a gente identificar aonde nosso coração está. Se a gente pegar, por exemplo, aquela passagem do jovem rico, não sei se vocês se lembram, mas é muito interessante porque aquele jovem, ele tinha tudo.
absolutamente tudo. Uma vida financeira estável, ele era cumpridor da palavra de Deus, dos mandamentos, enfim, ele tinha uma vida muito tranquila, aparentemente não tinha nenhum problema, e ele chega para Jesus e fala: Jesus, o que me falta para herdar a salvação? Eu tenho observado toda a lei, os mandamentos, eu tenho procurado ser obediente, o que me falta para poder ser salvo? E aí, Jesus, conhecendo o coração, que o coração dele estava em Moabe, estava confortável, porque Moabe representa o conforto, muitas vezes, aquilo que nós queremos, os nossos anseios, os nossos sonhos. Não que seja errado a gente sonhar, mas precisamos sonhar com Deus e não sonhar sozinhos, né? Há uma diferença muito grande quando eu sonho os sonhos de Deus e quando eu sonho os meus sonhos próprios. E aí Jesus, vendo o coração daquele jovem, vendo que o coração dele estava completamente lá em Moabe, falou: olha, te falta apenas uma única coisa. E ele deve ter se alegrado, eu imagino, e falou: puxa, uma só? Uau, que maravilha, então eu estou bem, né? Se está me faltando uma só, uma coisa só para ser salvo, então eu estou ótimo. E o que me falta, Jesus? Vende todos os seus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E ali aquele coração se entristeceu, aquele jovem foi como se jogasse um balde de água fria, porque ele não esperava ouvir aquilo, ele esperava ouvir qualquer coisa, porque ele falou: qualquer coisa que o Senhor me pedir eu faço. Mas Jesus pediu algo para ele tão difícil. Por quê? Porque ele era proprietário de muitos bens, e o coração dele estava apegado. Não que Jesus não deseja a prosperidade dos seus filhos. Sim, o Senhor deseja a nossa prosperidade, Ele se alegra, mas o nosso coração não pode estar apegado nessas coisas. A minha alegria e a tua alegria não depende da situação econômica, financeira, da estabilidade da família. A nossa alegria, queridos, depende de Deus. Exclusivamente, Ele é a fonte da nossa alegria. Por isso aquele jovem se entristeceu tanto. Quando o Senhor Jesus falou: olha, você está em Moabe, o teu coração está ali. Por quê? Porque existe algo que está apegado ao teu coração. Então vem para Belém. Jesus chamou, em outras palavras, ele para Belém. Vem para Belém, vem para a casa do pão. Vem se saciar da minha presença. E ali ele se entristeceu e não foi. Então, nós precisamos fazer uma análise, sondar os nossos corações, queridos. Aonde está o nosso coração? Será que nós estamos nos entristecendo por aquilo que nós não temos, por aquilo que gostaríamos, algo que não se realizou na nossa vida? Será que essas situações de alguma maneira têm nos abatido muito profundamente? Porque momentaneamente nós nos entristecemos, né? Somos seres humanos, mas quando o nosso coração está apegado, nós nos aprofundamos na tristeza, na dor, no lamento, e aí nós começamos a ver que o nosso coração precisa desesperadamente voltar para Belém, para o consolo, para os braços do Pai, porque é só Ele que tem o consolo, o alívio, só Ele tem o pão que nos alimenta. Ele não vai nos deixar eternamente na fome, na escassez. Ele quer trabalhar nos nossos corações, Ele quer trabalhar no nosso interior, e vai chegar o dia que vai voltar a ter pão na casa do pão, e só que nós não vamos ter passado pela morte, pela dor espiritual. E se você passou pela morte, pela dor, se você está voltando de Moabe, o Senhor diz para você se alegrar, porque Deus mudou a sorte de Noemi. Lá no versículo 20 e no versículo 21, olha que interessante. Noemi era uma mulher cheia de fé, uma mulher cheia de Deus, mas naquele momento específico onde ela perdeu seu marido e seus filhos, ela se amargurou. E muitas vezes nós também nos amarguramos momentaneamente, nos equivocamos na maneira de enxergar as coisas. Olha só, a Noemi respondeu: não me chamem de Noemi, chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti. Quer dizer, ela estava cheia do quê? Da presença de Deus quando ela estava em Belém. Mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim.
o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Uma mulher cheia de Deus. Passou por Moabe, perdeu tudo, voltou de mãos vazias. E muitas vezes nós também estamos assim, nessa mesma condição. E dentro da igreja, na casa do Senhor. Muitas vezes nós estamos nessa condição espiritual, de mãos vazias, tristes, amargurados, mas o Senhor diz para você que há esperança para você. Ainda que o teu coração esteja amargurado, entristecido pelas situações da vida, ainda que você fique triste porque você fala, puxa, eu acho que eu não entendi o que Deus estava falando comigo, o direcionamento de Deus, eu não ouvi atentamente a voz do Senhor, e hoje eu me encontro nessa situação em Moabe, perdi tudo, perdi minha esperança, minha fé, minha alegria, minhas finanças, fiz algo que não deveria ter feito, às vezes um negócio que não deveria ter feito, erradamente, ou às vezes, sei lá, às vezes você pode pensar, puxa vida, não entendi direito, construir uma família, muitos casos a gente vê isso, construir uma família na época que eu me casei, nem conheci o Senhor, casei às vezes fugido de uma situação, enfim, seja qual for a situação que talvez tenha trazido amargura, arrependimento, falta de esperança ao teu coração, o Senhor diz para você não se entristecer. Ainda que a árvore seja cortada pela raiz, ainda que não haja esperança, ainda que você não veja saída, o Senhor diz para você, continue me buscando, continue buscando meu Espírito Santo, porque na hora certa eu vou mudar a tua sentença, eu vou mudar a tua história. Deus tem o poder e Ele quer fazer isso. Eu e você não podemos fazer isso pelas nossas mãos, mas Ele pode fazer isso. Então Noemi estava momentaneamente naquela condição de amargura, entristecida, mas ainda assim era uma mulher cheia de fé. Ela era uma mulher. E quantas vezes a gente não é julgado? Vocês já foram julgados por uma situação momentânea, né? Por uma tristeza, uma amargura momentânea, e às vezes alguém da sua família, alguém às vezes até da tua igreja, com falta de sabedoria, né? Às vezes vai falar para você, puxa, mas está te faltando oração, irmãozinho, irmãzinha, vai lá, ora mais e tal. Mas a gente precisa crescer, queridos, como igreja, né? Amadurecer, que nós não podemos nos colocar no papel de julgar, de condenar as pessoas, e sim de estender as mãos. Aquela mulher era uma mulher de Deus, era uma mulher cheia do Espírito Santo, mas naquele momento a angústia da alma era tão grande, mas tão intenso, que ela se amargurou momentaneamente. Mas ela não ficou nessa condição, não ficou. Por quê? Porque depois, se a gente ler todo o livro de Ruth, nós não vamos ler, depois você lê na sua casa, nós vamos ver que Noemi deu a volta por cima. Ela voltou, mesmo sem nada nas mãos, totalmente destruída, desfacelada, ela voltou para a casa do pão, ela voltou para Belém, e ali o Senhor começou a mudar a história dela. Ela não ficou prostrada na situação, ela deixou o Espírito Santo, através das oportunidades, mudar a história dela. Agora, o mais interessante também, que se a gente ver, né, depois dos próximos versículos, nós vamos ver que uma das situações que Deus colocou naquele momento de angústia e de dor no caminho da Noemi, e ela não percebeu, foi Ruth. Ruth era a nora dela, né? Então os 2 filhos de Noemi morreram, né? E a Noemi falou para as noras, olha, vai embora para suas casas, porque agora vocês não têm marido, eu não tenho mais filho para poder dar de marido para vocês. Então despediu as 2 noras e falou para elas irem embora. Porém Ruth falou, não, eu vou ficar fiel até o fim ao teu lado, eu vou fazer do teu Deus o meu Deus, aonde você for eu vou, eu quero permanecer ao teu lado. E Ruth realmente permaneceu ao lado de Noemi, voltou para Belém, e Deus fez uma obra linda na vida de Noemi e de Ruth. Mas muitas vezes na hora da angústia, na hora da escassez, na hora da fome extrema, né, dos problemas e adversidades, a gente não costuma olhar ao nosso redor e encontrar as Ruths.
E Deus coloca Rutes no nosso caminho, pessoas fiéis, pessoas que vão estender o braço, que vão nos ajudar, que vai estar ao nosso lado. Muitas vezes Deus abre uma porta no meio da escassez e a gente não percebe. Deus traz no meio do deserto, Ele abre uma porta, Ele manda o maná, Ele envia água, e a gente não percebe porque nós estamos olhando para a nossa condição. A gente muitas vezes se vitimiza diante da situação. Não é verdade? Ou é só comigo que acontece? Hello? Acho que é só comigo, né? Mas amém. Ainda bem que vocês não passam por isso. Então nós costumamos nos vitimizar diante das circunstâncias. E o Senhor está falando para nós: olha ao teu redor, porque eu tenho colocado Rutes ao teu lado. Pode ser a tua igreja, pode ser um canal, pode ser uma Ruth, e você talvez não esteja olhando e talvez você não esteja entendendo o que é uma Ruth, que é um oásis no meio do deserto. Talvez seja um amigo do seu trabalho, uma pessoa de oração, enfim, existem anjos que Deus coloca. Esses dias uma irmã estava comentando com a gente, acho que ela nem veio, a Maria Tereza, compartilhando com a gente a dor do coração dela de ter perdido o seu esposo. É difícil, dói, por mais que seja uma mulher cheia de Deus, fervorosa, mas dói, porque está sentindo a falta do marido, né? E ela compartilhando com a gente, foi tão bonitinho, porque ela abriu o coração no Domus, falando que ela sente falta do marido e tal, e a gente falando para ela, falou: olha, é sinal de que o marido foi um bom marido, né? Você está sentindo falta até hoje, né? Se não fosse um bom marido, talvez você estaria querendo jogar fogos e rojões, né? Então, se está trazendo dor e sofrimento, é porque foi um bom marido, isso é um bom sinal. E ela falando que no meio de toda a dor, né, que ela está passando, né, pela falta, ausência do seu marido, ela ficou sabendo a notícia que a filha dela está grávida, né, do primeiro filho. Então veio um netinho, e ela estava falando, né, que isso trouxe alegria novamente para a família. Então Deus não permite que a gente passe por uma dor que a gente não tenha condições de passar. E ainda que a gente esteja numa escassez tremenda de Belém, olha ao teu redor, alguma coisa boa Deus vai te trazer como um escape para aliviar a tua dor. Eu passei por uma situação dessa, já até comentei com vocês, por 2 vezes no meio do Belém escasso, né? Quando eu fiz o tratamento, né, 2 tratamentos que não deram certo, e eu, Senhor, né, que tristeza, aquela coisa, aquela angústia, aquela tristeza. E numa dessas situações, que aliás foi o primeiro tratamento, eu me lembro que Deus preparou uma viagem para a gente, né? E era, sabe aquela viagem dos sonhos, que você tem desde criança, aquele desejo, aquele sonho de criança, de infância, e de uma maneira muito milagrosa, porque nem recurso a gente tinha, por causa do tratamento, né? Então o recurso estava escasso. Deus fez um milagre tão grande, Ele abriu uma porta tão grande que nós fomos fazer essa viagem. E lá, para Disney, né? E meu sonho era conhecer o Mickey. E eu tô lá, no meio do parque, e de repente eu me deparo com o Mickey. Gente do céu, pensa numa mulher que parecia uma criança. Não parecia que tinha a idade que eu tinha. Comecei a chorar. E aí o meu marido ficou olhando com aquela cara para mim, tipo: por que você está chorando? Porque você viu o Mickey. Eu falei: eu não estou chorando por causa do Mickey. Eu estou chorando porque Deus está falando ao meu coração. E Ele está trazendo cura ao meu coração. E Deus falou: filha, e Deus falou, gente, foi quase que audível. Foi um negócio tão forte que foi por isso que eu não me aguentei e comecei a chorar. E o Senhor falou assim: filha, eu não pude te dar aquele sonho. Mas Deus não falou nem que ia dar, nem que não ia. Só falou que eu não pude te dar aquele sonho. Mas eu sou o Deus da tua vida, que te conforto. Então eu te dei o segundo sonho maior da tua vida, que era essa viagem, né? Para você ver. E foi de uma maneira tão milagrosa que eu sabia que era Deus. Porque se eu tivesse a condição financeira de fazer a viagem, eu já ia excluir Deus. Então Ele não me deu condições de fazer a viagem. Eu fui, e meu marido fomos por um milagre. E Ele falou: e eu te trouxe aqui para falar ao teu coração. Lembra quando você era criança e que você me pedia essa viagem? Você tinha 8, 9 anos e você viu seus amiguinhos na escola viajando e você queria ir, não podia? Pois então, aquele sonho, eu não me esqueci. Eu não me esqueço dos meus filhos. E eu estou te honrando hoje. E aí eu comecei a chorar. E aí não foi por causa do Mickey, foi porque o que Deus estava fazendo através do Mickey na minha vida. Mas, com tudo isso, nós vemos como Deus é bom, como Deus cuida da gente em todo o tempo. E ali em Isaías 61:7, eu quero dizer para vocês que é uma palavra profética na tua vida. Receba, meu irmão, receba, minha irmã. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla.
E ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Recebe essa palavra no teu espírito, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua dor. O Senhor vai tirar você de Moabe, meu querido, e vai te trazer para Belém. Mas Ele precisa te trazer para Belém. Talvez você não queira ir para Belém, porque Belém é escasso, Belém tem fome momentaneamente, mas o Senhor está falando para você: me deixa te trazer para Belém, porque é lá que eu vou te exaltar, no tempo certo, é no lugar da tua humilhação, não é em Moabe que eu vou te exaltar, é lá na Belém que eu vou te exaltar, mas lá você vai ter, ao invés da humilhação, você vai ter dupla honra, porque não é só você que vai ser honrado, meu querido, é Deus, o Deus que você serve. Talvez você tenha sido humilhado na parte sentimental, seja qual for a área. Na área financeira, muitas quebradeiras, talvez um negócio que não deu certo, uma igreja, talvez você ficou perambulando, peregrinando, buscando igreja. Enfim, isso te trouxe dor, te trouxe sofrimento, talvez trouxe uma desesperança. Não existe igreja boa não. Já fui em tanta igreja, eu já fui usurpado, até por pastores enganados já, não cuidaram de mim. Enfim, fui envergonhado, humilhado, não gosto de igreja. Seja qual for a tua condição, o Senhor está falando: volte para Belém, porque ainda que ela tenha uma escassez momentânea, ali eu estou, a casa do pão. Belém é a casa do pão, é onde Jesus está, e no tempo certo vai haver pão novamente nessa casa. Amém? Amém. Nós já estamos encerrando, mas antes eu queria só trazer uma palavra disso que nós estamos falando, porque tudo que nós enfrentamos, não existe nada que Jesus não tenha passado primeiro. Ele passou por tudo, todas as nossas dores, angústias, tudo aquilo que você fala: puxa vida, mas olha, eu realmente não sei se existe uma maior dor do mundo do que a minha. Existe, Jesus passou e sofreu por ela. E Jesus também teve que passar pela Belém escassa e de fome. E eu não coloquei aqui, mas eu vou ler com vocês rapidinho, se você puder abrir. Lá no livro de Lucas, no capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Jesus foi levado para o deserto, ou seja, para uma Belém de fome e escassez, momentaneamente. E ele foi levado pelo próprio Espírito Santo. Olha que coisa louca. O próprio Espírito Santo conduziu Jesus para o meio daquele deserto. Ele precisava passar por esse deserto. Lucas capítulo 4, no versículo... Aliás, o capítulo todo, de Lucas 4, fala justamente dessa tentação de Jesus, que foi levado pelo Espírito Santo pelo deserto. E Jesus foi provado justamente em 3 áreas. Eu só vou dar uma pincelada, não vou me aprofundar por causa do horário, mas eu preciso falar isso para vocês. Ele foi tentado nas 3 áreas aonde nós, seres humanos, somos mais tentados, aonde há cobiça, aonde o nosso coração mais deseja, muitas vezes, ir para Moabe. A gente está lá em Belém, mas que muitas vezes a gente é tentado a querer sair e ir para Moabe. Jesus foi tentado nessas áreas, são 3 áreas específicas, mas Jesus venceu. Jesus não foi para Moabe, Jesus venceu, permaneceu, e o Senhor o revestiu de autoridade. Então lá no versículo... Primeiro deixa eu falar desses 3 pontos e a gente vai ver rapidinho os versículos. Primeira área onde o ser humano é tentado, muito tentado, na área do suprimento. A necessidade física, básica, de alimento, enfim, as necessidades que nós temos de pagar nossas contas, de trazer o alimento dentro de casa. Primeiro ponto. O segundo ponto que Jesus foi tentado na questão do poder, da fama, a exposição, a glória desse mundo. E o terceiro ponto que Jesus foi tentado é a questão da segurança. Segurança, Todo ser humano procura segurança, morar num lugar seguro, estar numa cidade segura, um bairro seguro, num prédio, uma casa que tenha segurança. Então nessas 3 áreas que o ser humano mais almeja, foram as 3 áreas que Jesus foi tentado lá em Belém, e ele
passou pela tentação, resistiu através do Espírito Santo, venceu, e hoje ele diz para nós que nós também vamos vencer, porque ele venceu o mundo. Então, rapidinho, Lucas capítulo 4, versículo 3, na questão do suprimento. Disse-lhe o diabo para Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Engraçado, Jesus estava com fome, porque ele estava 40 dias jejuando. E Satanás foi justamente na questão do suprimento. Olha, se você é filho de Deus, não vai ter problema algum. Pede que essas pedras sejam transformadas em pão. Foi bem na necessidade dele. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 7. Foi também na questão do poder, da fama, da exposição e da glória desse mundo. E o diabo, levando a Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: eu dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, o diabo pegou Jesus, levou ele lá num lugar alto e falou: olha, está vendo esse reino, que é a terra? Essa terra me pertence. A autoridade, o domínio dessa terra, o mundo jaz do maligno. Essa terra me pertence. E se você me adorar prostrado, eu vou te entregar todo o reino, a glória desse mundo, a fama, o poder desse mundo. E o Senhor resistiu. Aí eu pergunto para vocês, a gente é tentado nessa área ou não? Muitas vezes. Muito, mas muito mesmo. Sabe? Nos dois extremos. Isso eu estou falando mais agora de igreja, mas isso é no trabalho, é em todas as áreas. Mas vamos trazer um pouquinho para a igreja, só para ficar um pouquinho mais claro. Às vezes a gente vê os dois extremos. A pessoa que deseja o cargo, deseja o título, deseja a unção, deseja, por exemplo, a situação de estar na exposição de liderança, e vê o outro, às vezes vê um irmãozinho subindo, crescendo, assumindo cargos dentro da igreja, e a pessoa fica desanimada, fala: mas por que eu não, né? Eu estou aqui, a pessoa às vezes chegou por último e está ali crescendo e tal, não sei o quê. Então o poder, a fama, a exposição, a exposição, ela traz um sentimento de empoderamento, né, nas pessoas, gera um sentimento de empoderamento, e isso pode ser algo ruim. Como o outro extremo também acontece. Às vezes a pessoa, ela não quer nenhuma exposição, justamente porque ela não quer ser alvo de críticas, enfim, quando você fica exposto, você está sujeito, né, você corre riscos a ser criticado, as pessoas te observam mais, né? E essa exposição, esse empoderamento, muitas vezes deixam as pessoas um pouco inibidas. E Deus querendo usar as pessoas, querendo revestir de dons, de talentos, usá-las, e as pessoas recuam com medo da exposição e do empoderamento que isso causa. Então, de uma maneira ou de outra, nós somos tentados como ser humano, sim. No poder, na fama, na exposição e no empoderamento que isso traz. E no último ponto que Jesus venceu, que é a segurança, que está lá no versículo 9 e 10. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Olha que cilada do inferno. O diabo levou Jesus no alto pináculo e disse: se você é o Filho de Deus, atira-te, se joga, porque o Senhor diz na palavra, e usou a palavra, né, para falar: olha, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem. Então foi justamente na questão da segurança. E naquele momento Jesus rebateu com a palavra de Deus e nos mostra que a nossa segurança tem que estar em Deus. A nossa segurança não está na situação econômica do país, não está nas condições favoráveis ou desfavoráveis. A nossa segurança não está em termos um revólver dentro de casa para manter a segurança da nossa família, como muitas pessoas acreditam. A nossa segurança depende exclusivamente de Deus. Se Deus guardar, se Deus for na nossa vida, Ele nos livra, Ele cuida, Ele afasta o ladrão, enfim, Ele cuida de nós. A nossa segurança está nele, exclusivamente nele. Então nós vemos que o próprio Cristo passou por uma Belém escassa, de fome,
Ele jejuou 40 dias, ele foi tentado em todas as áreas em que nós fomos e somos tentados todos os dias, para mostrar que ele, mesmo sendo Deus, mas ele veio em forma de homem, ele venceu o mundo, e ele diz que nós também iremos vencer. Então, isso só nos dá esperança, queridos, de que está difícil a Belém, está escassa, as condições não são muito favoráveis na Belém, mas permaneça, porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele não está desamparando você, nunca vai desamparar. E quando você sai dessa condição de deserto, momentâneo e escassez, assim como Jesus, ele foi revestido de autoridade, começou o ministério de Jesus a partir dali, daquela escassez, daquele momento que ele foi provado e tentado. O ministério de Jesus começou ali, um ministério revestido de poder, autoridade e ousadia. Então, fiquemos firmes, amém? Fiquemos firmes, porque assim nós vamos ser revestidos de poder, autoridade e ousadia. E aqui eu encerro.